bem-vindos ao nosso novo canal, o Papo de Quintal. A ideia aqui é criarmos esse espaço onde a gente possa aprofundar ideias, detalhar raciocínios. E nada melhor do que começar aqui na Casa Matriarca, um espaço de doulagem e amamentação, onde tem muito forte essa energia de nascimento. É sobre inícios e bora lá com a gente. A Mari vai ficar com vocês em frente às telas e eu tô aqui. Vamos começar então, antes de mostrar detalhes desse espaço, explicando o porquê surgiu a Casa Matriarca. A Casa Matriarca surgiu quando a Diana, nossa cliente queridíssima, com o nascimento do primeiro filho dela, despertou para esse servir de doulagem, de consultoria de amamentação, e por um tempo ela desenrolou todo esse serviço de uma forma mais autônoma em outros espaços, até que ela identificou que precisava de um espaço que realmente fosse acolhedor e que recebesse essas mães em muitos momentos do processo, para que elas se sentissem de fato nessa nave, né, de acompanhamento, de um belíssimo acompanhamento. E aí entramos nós na história, numa primeira conversa, uma identificação absoluta, já sabíamos que mergulharíamos junto com ela nesse mar aberto lindíssimo, que é desde a concepção de tem uma sala, preciso idealizar, materializar isso, até chegarmos aqui onde eu tô, com um pezinho, a meinha encostada pisando nesse piso vinílico gostoso. Então a Casa Matriarca, ela nasce desse desejo de ter um ninho. E é o que a gente estava conversando, não é, Bo? Um projeto, um espaço por si só, seja ele residencial, seja ele comercial, normalmente são espaços que querem te acolher, que querem que você se sinta em casa. Aqui é o suprassumo disso, porque afinal de contas a Diana cuida desse processo, dessa jornada da maternidade, desde gestantes iniciais até o puerpério, então ele já nasceu para ser ninho. E aqui estamos no Ecos, que é um espaço corporativo voltado para a área da saúde, que é sensacional. Algumas salas já estão despertando para enfim, atenderem pacientes, pessoas, né, nesse campo. E aqui tá a Casa Matriarca, linda, formosa, com essência de lavanda, pronta para receber lindas mulheres, vivendo nessa fase belíssima. Então foi daí que surgiu a Casa Matriarca. E quais eram os pontos-chave, as palavras-chave, Mari? Bu, quais eram as palavras-chave? Ancestralidade, feminilidade e aconchego. Foram esses três pilares que nos nortearam nessa resolução, tanto em termos de cores, quanto em termos de texturas. A identidade visual da empresa surgiu de mãos dadas nesse processo. Ela tem essa idealização dessas pedras que comumente nós vemos em cachoeiras, né? Trazem uma paz, trazem um mistério, uma energia muito maravilhosa de reenergização. Então tudo veio de mãos dadas. Até o fato de trabalharem na identidade visual com formas tão arredondadas nos inspirou a entrar com um móvel que é a base norteadora do nosso projeto, que nós desenvolvemos nesse MDF verde lindíssimo. A gente chama ele até de móvel balizador, porque ele baliza a entrada até a área propriamente de atendimento. Então, esse móvel, ele partiu de um princípio básico de ter curvas, formas arredondadas, para evitar que, claro, eventualmente crianças estarão aqui também, se esbarrem em pontas e tal. Mas é isso, mais do que a função de não machucar eventualmente, vejam aqui na mesa isso acontece também. É também porque as formas arredondadas, como a própria identidade visual mostra, ela abraça, ela traz sutileza, traz suavidade, ao invés da ponta. Então pronto, nada como iniciar o entendimento do espaço, uma vez que nos engajamos nesse desenrolar. O ponto principal foi como é que nós vamos distribuir, já que a sala ela tem um espaço mais compacto, então como é que nós desenrolamos? Trouxemos 3 blocos. Bloco da recepção, bloco dessa entrada, o bloco central, que é feito, e já vou mostrar para vocês, tem segredinhos ou surpresinhas aqui, é um bloco mais funcional de circulação e o bloco final de atendimento. E aqui a gente já tem um primeiro desenrolar que eu acho que fala muito sobre a criação do ninho que eu mencionei. Não só na janela externa nós trouxemos essa vestimenta de cortina de um linho sintético super gostoso, como também, vejam, aqui é a porta de entrada, dá para o corredor do prédio. Naturalmente poderia ser deixado, eu imagino que a maioria das salas vão deixar expostas, mas a gente de forma
muito carinhosa, propôs a mesma cortina que temos lá aqui, e aí nós temos esse fechamento desse ninho gostoso, super agradável, abraçando, né, todo o espaço. E aqui nessa recepção a gente também pode observar outros bons detalhes, um banco horizontal com espaço para colocar os sapatos, vejam, sempre com atenção para as texturas, uma planta que já já vai prosperar lindamente, e aqui uma fotografia, né, que soubemos desde o início que seria interessantíssimo expor aqui na entrada, para já entender esse convite a se despir, a trazer suas vulnerabilidades, a confiar no processo. E aqui a gente tem o que eu comentei, que é algo realmente muito surpreendente, que é transformar, já que a sala era compacta, a gente precisa de uma copa. Vejam, aqui tem uma iluminação super agradável aqui embaixo. Precisamos de um espaço de trabalho, temos o lavabo logo ao lado. Então, o que é que fizemos? A gente condensou todo esse bloco para acolher essas três funções. Nós temos aqui o lavabo, já mostro para vocês. Vejam, essa solução é super recorrente porque realmente é muito, muito extraordinária. Quando nós não queremos chamar atenção para a porta do lavabo, a gente mimetiza, camufla ela num painel de MDF ou material que for. E assim ela vira esse grande bloco. Então aqui a gente tem lavabo, onde a gente já conseguiu nesse painel trazer o ícone, né, da identidade visual que nós falamos. Temos a copa, a área de serviço, porque aqui nós temos esse espaço excelente, né, vassouras, aspiradores e até equipamentos. E desse lado, e já vamos mostrar, a parte de trabalho, bancada de trabalho, temos uma TV excelente. Vejam, conseguimos trazer um nicho excelente aqui também para o frigobar, a área aqui embaixo para os itens diversos, e aqui algo bastante surpreendente, que é termos nesse compartimento basculante um micro-ondas e também o escorredor. Olha que joia, gente, a gente trabalhou com essa chapa de alumínio estuco para dar uma ultra proteção para o MDF, e veja, é um MDF interno que chama Ultra MDF, ele já é mais resistente à água. Aí a gente ainda coloca essa chapa de alumínio estuco. Fora, claro, a bandeja do escorredor, que eventualmente você, claro, vai escoar aqui na pia. E aí você tem resolvido essa parte que normalmente fica em cima da bancada. Um espaço tão compacto como esse mereceria que essa função estivesse oculta. Afinal, nós não queremos ter esse desenrolar aqui na bancada. Liga a luz para nós, Mari. Ligo, acendo agora, pronto. E aqui em cima nós temos com fecho-toque, veja, você clica e voilá, bons compartimentos também para itens diversos. Então, quer dizer, temos um excelente desenrolar, sem puxador aparente, porque, de novo, quando a gente não quer chamar atenção para esse detalhe ou outro, e sim para um bloco, a gente não cria esses estímulos visuais menores. A gente respeita essa homogeneidade de bloco. Aqui trabalhamos com puxador cava, super discreto, e nesse que eu mostrei há pouco, a gente faz simplesmente uma pequena cava de fora a fora e temos garantida a abertura. Diferente do puxador do lavabo, por exemplo. Aqui é um lugar que a gente Perfeito. precisa ter um destaque para indicar para os próprios pacientes que aqui tem o uso do lavabo. Então a gente dá um destaque para ele e de uma forma não convencional, um puxador belíssimo, arredondado, continua com as formas orgânicas. E a gente não só desenhou então esse puxador lindo que tu acabas de explicar, como trouxe ele para serem os hangers aqui. E indo para o lavabo. Vamos para o lavabo, que nós temos um espaço que foi idealizado para, parênteses, a maior parte dos lavabos a gente puxa, provoca para que a gente crie algo mais interessante, mais inusitado, mais atraente. Afinal de contas, são espaços de curtíssima permanência, então não enjoa, você entra rapidamente e tal. E aqui não foi diferente, Diana embarcou nessa emoção, a gente trouxe uma meia parede nesse tom terroso, avermelhado, lindíssimo. Ele é interrompido por um filete de madeira. Daqui para baixo viemos com esse Ceusa, realmente é um piso super interessante. E ele trouxe, veja, no centro do ladrilho, esse tom que a gente trouxe na parede. Essas peças têm 60 por 60, mas elas trazem essa identificação como se fossem ladrilhos menores. Fica belíssimo, bem resolvido, ele tem uma fácil manutenção, afinal de contas é um porcelanato. E no piso, temos com um piso porcelanato convencional para dar esse respiro para a base.
Esse piso, ele já foi entregue pela construtora. Um detalhe importante, esse espaço, ele foi entregue cru pela construtora. Um dos poucos itens que a gente manteve foi esse piso. E a parte nova, viemos com o vinílico. Esse é o desenrolar. Vejam que a gente trouxe um MDF, também um móvel curvo, com esse conceito de formas mais orgânicas, mais acolhedoras. Internamente, normalmente, a gente acaba optando pelo branco, que barateia bastante esse valor super relevante de marcenaria. Mas externamente, com um puxador cava super discreto, trouxemos a mesma referência de cor da parede. A pedra, vejam gente, a gente fez uma cuba esculpida arredondada, lindamente executada pelos nossos parceiros marmoristas. Olha que interessante como é esse ralo, essa válvula, é uma válvula convencional. Nós simplesmente colocamos essa pedra, esse recorte de pedra para ocultá-la. Afinal, não é um ponto de interesse a válvula, né, da pia. Torneira de parede nesse dourado escovado, gostamos muito dos escovados. Belo de um espelho com vime lindíssimo, uma luminária trazendo uma iluminação menos óbvia. Essa opção da Zara Home, inclusive, é interessantíssimo. Ela é uma papeleira, mas de forma muito recorrente nós usamos também como porta-toalhas de rosto. E aqui sim ela sendo utilizada como papeleira. Vejam que nós trabalhamos com a mesma lâmina compacta, ultra compacta na verdade, travertino, que nós usamos no banheiro. Essa unificação, melhor dizendo, entre pedras nos interessa bastante, facilita bastante o desenrolar, manutenções e tudo e tal. Então aqui nós trabalhamos com ela tem 1 centímetro e poucos milímetros de espessura. Vejam, fizemos também o frontão. E aqui a gente tem simplesmente uma cafeteira, uma chaleira elétrica. Como eu falei, o escorredor, o micro-ondas estão ocultos logo aqui acima. E aí não temos um purificador de água. Escolhemos, né, essa maravilhosa solução que é essa torneira, esse monocomando com purificador de água da Docol. Então aqui a gente consegue ter tanto água filtrada quanto água convencional num único equipamento. Libera espaço de bancada e super bem resolvido. Aqui a gente precisava dessas soluções compactas. E ainda sobre o bloco monocromático, olha como os tons da pedra entram junto com o MDF. E a gente consegue identificar também que desse lado nós trabalhamos com MDF liso. Desse lado, que é essa porta da área de serviço, vindo para o painel de trabalho, nós trabalhamos com esse efeito lambris. Então tudo isso é calculado, essa volumetria de texturas é calculada para criar a melhor das harmonias. Ainda nessa seção central, a gente tem esse que é um móvel estruturador da sala. Ele vem nesse MDF verde que engloba o sofá, que vem nesse linho verde também. Um verde que remete a plantas, que traz a essência de natureza que buscávamos. Ele é todo bem aproveitado, desde aqui a entrada. Esse canto arredondado, ele tem o aproveitamento completo, mas opa, por que acaba aqui? A gente reservou o fundo dele, aproveitou ao máximo possível para colocar um equipamento. Aqui vai ser o espaço da maca de atendimento. Ela é muito grande, ocupa esse vão inteiro. E daqui em diante a gente consegue o máximo aproveitamento. Assim como o balcão aqui atrás, a gente tem armazenado um almofadão de amamentação, que são itens que vão ser usados no momento do atendimento. Eles não precisam ficar expostos, mas precisam ficar à mão. E aqui, claro, ele é um móvel não só funcional internamente, como também é um espaço onde acontecem os pequenos procedimentos. Nós temos uma iluminação estrategicamente aqui locada, agora banhando esta planta maravilhosa, mas em outros momentos traz essa base, esse colchão, né? E você tem uma iluminação super bem resolvida. E aqui, claro que a gente tirou partido dessa parede para trazer imagens lindas, tudo pensado no detalhe, gente. Vai ter passepartout? Não vai? Queremos aumentar essas fotos? Não queremos? Poxa, mas temos ali uma iluminação de emergência, ela precisa estar ali. Vamos focar nesse espaço e ela se torna coadjuvante. Tudo muito bem pensado. E aí o detalhe primoroso que é trazermos uma fita de LED para a base desse móvel e traz de novo o efeito balizador que comentei. Então não só pela cor, né, que naturalmente convida a esse caminhar, como também pela própria iluminação. E ainda sobre esse móvel, vejam que nós dispomos nessa lateral super discreto
Os interruptores bolinha e na cor marrom, que é a cor que ficaria mais discreta no MDF verde. Temos tomadinhas aqui também embutidas. E aqui nós temos as nossas prateleiras, duas belas prateleiras com iluminação, sustentadas por essa estrutura metálica em L. Vejam o detalhe, nós pintamos essa estrutura do tom mais próximo possível do tom da madeira, para, de novo, não queremos chamar atenção para o metal, e sim para os objetos aqui expostos. Esse sofá que veio realmente na mesma paleta de cor do MDF, vejam como ele ficou abraçado, então a gente condensou também esse grande volume. Um tapete super confortável que ocupa a sala, essa área da sala inteirinha de atendimento. A poltrona, claro, uma poltrona que faz alusão à poltrona de amamentação, e foi a poltrona de amamentação da nossa cliente, e como a Bu mencionou, ali nós temos com muita facilidade, né, como pegar a própria almofada de amamentação. Temos mesinha de apoio, temos mais um puff, para além, claro, da cadeira, a cadeira que achamos na Tok-Stock, o design super interessante, preço justo. E aqui temos esse espaço de trabalho. Essa triangulação da socialização, aqui é mais do que triangular, isso é um hexágono. Roda de conversa. É uma roda, não é, Bu? Porque, exato, a Bu agora, nesse momento, já vou mostrar, está sentada em outra das soluções interessantíssimas desse espaço, que é um banco que faz todo o perímetro da janela. E esse era o grande objetivo, é criarmos uma roda de conversa, porque em rodas a gente se sente muito acolhido, muito confortável. A gente sente à vontade para trazer as nossas questões e para que elas sejam resolvidas da melhor forma. A TV, nós trabalhamos com a TV Samsung Frame, ela é realmente interessantíssima, porque a moldura é super slim, pode ser amadeirada como temos aqui. É um encaixe simples, né, que permite ter essa moldura amadeirada. A mínima espessura, essa moldura que lembra um quadro, é porque esse é o objetivo dela, inclusive já era para estar ligada desde o início do vídeo. E aí temos uma imagem que fica realmente, dá para ser estática ou não, estou fazendo uma propaganda aqui da Samsung, dá para ser estática ou não, mas você tem uma leitura de quadro, não fica aquele bloco preto convencional de televisões. Genial. O fato dessa TV ser tão slim, tão pequena, demanda com que outro equipamento, né, faça toda a magia. E a gente embutiu a tubulação e está aqui dentro, gente, tudo muito bem pensado. Tá ali a estrutura dela, super bem locada e segura. E aqui, então, temos esse espaço de trabalho super bem resolvido. Uma bancada, Mari, uma bancada dessa parece algo simples. Gente, não é. Aí entra o nosso trabalho, né? A nossa atenção técnica, porque, por exemplo, nós temos nessas paredes do espaço aqui do Ecos divisórias de gesso acartonado. Ou seja, elas não têm naturalmente reforços estruturais. Tivemos que pensar em tudo isso para que essa bancada exista com segurança. Nessa bancada nós temos servidos. Temos café. Café, amor. E temos uma calha elétrica. Vou abrir uma aqui para vocês verem, onde nós distribuímos tomadas. Temos tomadas nesse sentido, tomada no outro sentido, para fontes maiores. Vejam, aqui está o passa-fio, caso a gente precise de uma nova comunicação entre a bancada e a TV. Fechou, vejam que a abertura é por realmente uma cava vazada e aqui não temos nenhuma tomada aparente. Isso fica realmente interessantíssimo para manter a bancada limpa, livre. E aí temos o gaveteiro, né, o nosso gaveteiro querido, velho de guerra, mas é que fizemos com ele, além dos rodízios convencionais, criamos essa área superior, vejam, que é uma espécie de bandeja para colocar alguns materiais e aí novamente para liberar a bancada. Mais do que isso, vejam, uma pequena lixeira e um espaço pronto para ser usado da melhor forma. E vamos para esse lado, Bu e turma que está aqui nos acompanhando, vejam esse banco realmente é interessantíssimo, ele se comporta não só como um banco, mas como uma mesa lateral de apoio para esse espaço e um elemento que cria propriamente a roda de conversa. Ele favorece essa roda de conversa que era um dos pontos-chave dessa área de atendimento. E aí, para além disso, ele é super reforçado, ele tem pés laterais e central, para que a gente consiga então sentar numa boa. E temos esses gavetões aqui embaixo, vejam, para botarmos brinquedos e outros itens aqui de uso durante os atendimentos. Vejam que a gente fez eles com essa palhinha aplicada sobre a lâmina e traz um efeito super gracioso
para essas faces, né, essa superfície frontal dos caixotes. E aqui nós temos uma situação que provavelmente vocês vão reparar que é, mas Mari, essa cortina ela não tá reta, ela acabou ficando inclinada, angulada em relação aqui ao banco. E de fato, gente, aqui é um das centenas de percalços naturais, imprevistos que acontecem em obra, isso faz absolutamente parte. O importante é você estar com o time comprometido a resolvê-las. Que vão ter percalços, sabemos que terão. E aqui é um deles, naturalmente o pessoal que instalou a cortina vai precisar reinstalar um pouco mais distante do banco para garantir que esse caimento aconteça verticalmente sem esse anteparo. Aqui a gente também consegue perceber que toda essa parede, diferente das demais que são super clarinhas, nós trouxemos um tom um pouco mais caloroso, ele é um avermelhado muito claro, tem uma textura de cimento queimado e a gente observa que usamos, ainda da turma da Samsung, o ar-condicionado que eles chamam de wind-free, ou seja, tu tens a opção de que o vento não seja lançado diretamente, frontalmente aqui nas pessoas que estarão sentadas no sofá. Excelente opção, porque realmente ele refrigera sem impactar em quem estiver na sala. E aqui também a gente tem um detalhe super gracioso, que é essa arandela. A gente gosta demais de trabalhar com iluminações delicadas e inesperadas. É como se ela realmente brotasse da parede. Falando em iluminação. Boa, bom ponto. Falando em iluminação, é interessante mostrar que nós tínhamos tela branca para trabalho, a laje estava exposta, um pé direito alto. Mas o que fizemos? A nossa opção foi ter um rebaixo de gesso geral, porém na área de atendimento criar esse respiro, que faz com que aqui no centro o pé direito realmente fique preservado, mais alto, e nas bordas perimetrais a gente tem esse rebaixo para acolher melhor a iluminação, o cortineiro, né, que nós temos aqui na janela, e pronto, criamos esse espaço central iluminado super interessante. Essa porção central vem com os embutidos arredondados, aqui a gente trabalhou com os embutidos duplos, e novamente temos a possibilidade de ter, por conta do rebaixo, um cortineiro iluminado. E agora que vocês já conhecem um pouco mais do espaço, olha que interessante, as imagens do projeto, o resultado que a gente conseguiu atingir está muito fiel ao planejado. E é esse o nosso objetivo, projetos bem detalhados, muito bem pensados, para que a linha de chegada seja muito assertiva. E vamos ficar agora com o depoimento da Diana e entender o quanto tudo isso reverberou na vida dela. E até o nosso próximo encontro. Yeah! Olá, eu sou a Diana Vigers, eu sou consultora de amamentação e doula e eu venho aqui hoje para agradecer imensamente de coração a Mari e a Bruna que estiveram comigo lado a lado na materialização, na concretização desse sonho, que é a minha sala de atendimento, que fica aqui no Ecos. E eu preciso contar para vocês que mesmo quando tudo era só uma parte de um sonho, ainda não tinha nada materializado, eu já conheci alguns espaços que elas tinham ajudado a construir e me encantei demais com o estilo, com o toque, com os detalhes, com a funcionalidade. E eu tinha certeza que elas estariam comigo nesse processo. E, pois, dito e feito, essas mulheres são maravilhosas, incríveis, agilizadíssimas. Eu, assim, só tenho a agradecer. Além de toda a agilidade, elas são muito sensíveis e no nosso contato a gente conseguiu muito entender, elas entenderam profundamente a mensagem que eu queria com esse espaço. Quando a pessoa entrasse aqui dentro, como que ela deveria se sentir acolhida, abraçada, confortável, e eu posso dizer para vocês que é exatamente isso que todas as pessoas sentem ao entrar nesse espaço lindo. Então, um beijo, Quintal. Obrigada por tudo.